E aí, beleza? Você é uma pessoa altamente influenciável? Você muda de pensamento, de sentimento, de ação, de acordo com o que você vê na novela, no cinema, no jornal? Ou não? Você é o senhor da sua mente e só é influenciado por aquilo que você permite. Pensa racionalmente em tudo antes de sentir alguma coisa ou de fazer alguma coisa. Quem dera, né? Nenhum de nós é totalmente senhor da sua mente e capaz de controlar todos os sentimentos, todas as ações. Nós todos vamos sofrer influência, muitas vezes sabemos que estamos sendo influenciados antes de agir, muitas vezes nem percebemos que isso está acontecendo, mas está acontecendo mesmo assim. E hoje eu vou passar por um caminho um pouco tortuoso, começando por um livro alemão do século XVIII, passando por uma ópera de Mozart, por uma radionovela africana de Ruanda, até chegar em Verdades Secretas, para mostrar para você como várias dessas obras e muitas outras já influenciaram e estão influenciando na vida das pessoas e muitas vezes de forma definitiva. Segue aqui comigo que você vai entender. Disse que iria e vou começar por esse livrinho. Bom, essa é a minha versão, existem outras edições do livro clássico Os Sofrimentos do Jovem Werther, do alemão Goethe, que foi publicado em 1774. É isso mesmo, 1774. Na época da publicação desse livro, que aliás, um livro que eu não considero um grande livro, é bem escrito, não vou dizer que seja mal escrito, é bem escrito, mas basicamente é a história de um rapaz jovem que se apaixona por uma moça, essa moça já está de casamento prometido para um outro rapaz que não está nessa cidade, da Alemanha nessa época, e esse rapaz que está fazendo essa viagem é aguardado não pela moça, não pelo Werther. O Werther, pelo contrário, sonha que ele morra por lá, que aconteça qualquer coisa, que ele não volte. Em alguns momentos ele tem a impressão de que a moça também está se apaixonando por ele, em outros momentos ele tem a impressão de que a moça não está se apaixonando por ele, mas a verdade é que no fim do livro o cara volta, a moça se casa e ele se mata. E ele não apenas se mata, mas ele se mata de uma forma específica, com uma roupa específica dentro do quarto, e dentro do quarto há um livro aberto em cima da mesa ali, da escrivaninha e tudo mais, o que acabou aparentemente sendo copiado por muitos jovens da época. E tantos foram os jovens que foram encontrados mortos em seus quartos, com uma roupa semelhante à descrição do livro, com o próprio livro do Werther, aberto sobre a mesa, né, com a mesma mecanismo de morte, né, tendo provocado a sua morte. Esse livro chegou a ser proibido na maior parte dos países europeus durante muito, muito tempo. Foi considerado que o livro tinha uma influência perniciosa na mente das pessoas e fazia com que esses jovens realmente se sentissem impelidos a se matar. Esse caso ficou famoso, como eu já disse, países proibiram a circulação dessa obra, né, durante muito e muito tempo. Ao longo do século XVIII, XIX, XX, outras obras também sofreram certas restrições por trazerem cenas assim que eram consideradas perigosas para o grande público. Enfim, em 1974, 200 anos após a publicação original da obra de Goethe, um americano chamado David Phillips descreveu o que ele passou a chamar de efeito Werther. Phillips avaliou dados que ele coletou ao longo de muito tempo e associou esses dados a diversas situações diferentes que aconteceram durante o período e concluiu que a notícia da morte de celebridades por suicídio normalmente levava a uma onda de aumento de casos de suicídio nos dias, meses ou até anos que se seguiam, dependendo da relevância daquela pessoa. Claro que esses dados foram muito questionados e a metodologia foi muito questionada, mas se compararam esses dados, por exemplo, com os dados do número de suicídios perto de períodos em que grandes tragédias aconteceram, mas que não foram suicídios.
mas pessoas que tinham um impacto social muito grande faleceram também. E quando as pessoas morriam por outras causas, não havia um aumento do número de suicídios. Quando a pessoa morria por suicídio, havia sim um aumento do número de suicídios. Então ele concluiu que esse efeito era real e hoje nós reconhecemos que esse efeito é sim muito real. A gente fez estudos muito mais robustos, com dados muito maiores, né? Muito mais pessoas sendo avaliadas, mais recentemente diante de outras obras. E eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho, você vai entender melhor o que eu estou querendo dizer. Mas antes disso eu quero dizer que não é só do lado negativo, do lado positivo isso também pode acontecer e ficou conhecido como o efeito Papageno. O efeito Papageno, trazendo a nossa segunda referência aqui, ele vem de uma obra de Mozart, da ópera do Mozart, para ser mais específico, A Flauta Mágica. Nessa ópera há esse personagem, o Papageno, que sofre também uma grande desilusão amorosa, que pensa, assim como o Werther, em tirar a própria vida, mas ao contrário do Werther, ele não. Ele é aconselhado por 3 amigos a ver outras coisas positivas na vida, a se focar em outras situações, a buscar coisas diferentes, e ele percebe o lado bom da vida e desiste de se matar, segue vivo, segue bem, e realmente esse efeito também foi percebido. Uma forma um pouco mais difícil de estudar, mas se considera que também a produção de obras que trazem esse tipo de mensagem, que mesmo quando a pessoa chega à beira de tentar o suicídio, ela pode se recuperar e ela pode ser incentivada a buscar enxergar outras coisas na vida e superar esse momento e não voltar a ter essa ideação suicida depois, isso é real e isso pode acontecer. Portanto, nós somos sim influenciados pelas obras de arte que a gente tem acesso, e não só obras de arte, mas por notícias sobre fatos reais que aconteceram, sobre tudo aquilo que vem a bombardear a nossa mente, a entrar dentro da nossa cabeça. Tudo isso vai gerar alguma influência e nem sempre nós sabemos que isso está acontecendo. Muitas vezes a gente tem a impressão de que não estamos sendo influenciados, mas estamos sendo influenciados sim. E não é sobre o suicídio que esse tipo de mensagem vai influenciar. Claro que influencia, se chega a influenciar nesse ponto, né? Se chega a fazer com que uma pessoa venha a se matar, é claro que para outras situações também. Como aconteceu em Ruanda. Ruanda passou por um genocídio. Uma das etnias que tomou o controle do país promoveu a morte mesmo indiscriminada das pessoas da etnia diferente, né, dessa que comandava, e através da rádio eles incentivavam o ódio, eles incentivavam a matança, eles incentivavam esses sentimentos negativos e essas atitudes agressivas que realmente se tornaram a regra. Mas após a queda desse governo, algumas pessoas do próprio país, ligados à imprensa, né, ao jornalismo principalmente, também apoiados por alguns estrangeiros, resolveram desenvolver um projeto diferente. Projeto de uma novela que falaria sobre temas que eles consideravam que iriam aumentar a percepção da população sobre os perigos da violência, os perigos da guerra, como a violência vai escalando pouco a pouco e é importante interromper desde cedo para ela não chegar a níveis muito alarmantes, como é importante que pessoas que não necessariamente estão envolvidas no problema tomem partido e realmente se posicionem para ajudar a melhorar, também mostrar que deveria haver mais respeito entre essas etnias diferentes. E foi um sucesso. Não pelo motivo que eles imaginavam, mas por outro. Eles não conseguiram mudar o sentimento das pessoas em relação a algumas dessas causas logo nos primeiros meses, mas o que eles conseguiram mudar foi a atitude das pessoas. E realmente ficou claro pelos estudos que eles fizeram que as pessoas passaram a aceitar com muito mais facilidade o casamento entre pessoas de etnias diferentes, que as pessoas passaram a respeitar pessoas de etnias diferentes com muito mais facilidade, que atitudes realmente violentas ou agressivas contra pessoas de etnias diferentes não eram mais tão comuns e as pessoas se respeitavam mais. Então, ouvir ali pela rádio o exemplo daqueles personagens fez com que eles de fato, com que a população de fato se comportasse de forma mais parecida com aqueles personagens e diferente daquilo que se comportou anos atrás, quando estava sendo influenciada ali só pelo governo que queria guerra, guerra, guerra o tempo todo. Então tem os dois lados. A gente pode ser bem influenciado, pode ser mal influenciado.
pelos mesmos veículos, pelas mesmas coisas. Desde a convivência com os outros até a convivência com nós mesmos vai sofrer esse tipo de influência. E trazendo aqui uma referência que eu não citei lá no começo, mas que ficou muito famosa, a série 13 Reasons Why, né? Ou 13 Razões Porquê, ficou muito famosa porque assim que ela saiu nos Estados Unidos e no mundo inteiro, através da Netflix, a imprensa caiu em cima, dizendo que muito provavelmente aquilo iria aumentar a incidência de suicídio, principalmente entre jovens, né, que eram a população que iria assistir mais aquela série, o que de fato parecia estar acontecendo quando os primeiros estudos foram feitos comparando a busca no Google por termos relacionados ao suicídio com o momento em que a série estreou e mais à frente foi realmente comprovada com outros estudos que mostraram um aumento significativo no número de suicídios entre os jovens no período de lançamento da série e que se manteve por um certo tempo depois. Aliás, essa é uma característica comum a todos esses eventos, seja a notícia mal dada, né, da morte de alguém por suicídio, em que muitos detalhes que deveriam ser omitidos são colocados e a pessoa é vista de uma forma muito heróica, até obras de ficção, como um livro, uma série, um filme, uma novela, que podem trazer cenas assim, vão trazer uma influência muito grande. E nós sabemos, a ideação suicida é algo que pode estar presente num nível leve a moderado durante muito tempo, durante muitos e muitos anos. A pessoa pode ter ali uma ideia de que talvez algum dia venha a cometer suicídio, de que talvez a própria vida não vale a pena e tal, mas não uma ideia que o leve a tentar o suicídio naquele momento. Esse momento de realmente se matar, ele é muito curto, ele vai durar poucos minutos, no máximo algumas horas. E se a gente consegue afastar a pessoa de meios letais durante esse tempo, não permitindo, por exemplo, acesso a um local onde ela possa se atirar de uma grande altura, a cordas para se enforcar, armas de fogo ou substâncias venenosas, ou se a gente impede que a pessoa tenha acesso a gatilhos, né? As situações que vão gerar uma emoção que vai desencadear aquilo, a gente muitas vezes consegue evitar pelo resto da vida. Talvez aquela situação não volte de novo. Então, é muito importante cuidar de todos esses detalhes. E quando a gente vê uma série como foi essa 13 Reasons Why, a gente vê que de fato houve mortes que estiveram diretamente relacionadas à série. Em outras palavras, eu me arrisco a dizer que essas mortes foram causadas pela série. Não dá pra gente isolar qual morte foi causada pela série ou não. Dá pra saber que o número de mortes foi maior do que foi em outros períodos em que a série não foi exibida. Portanto, é meio óbvio, né? Essa relação é real. Agora, tem uma questão sobre o suicídio que também é importante a gente avaliar, porque ela torna esses números um pouco mais frágeis. E não no sentido de que talvez essa relação não seja real, mas no sentido de que talvez ela seja muito maior. Já foram feitos estudos que mostram que, após a notícia da morte por suicídio de pessoas muito famosas, o número de acidentes de carro aumenta e o número de mortes por acidentes de carro aumenta. Agora, para quem é leigo no assunto, pode parecer que não, mas para mim que sou psiquiatra e que já vi dezenas de pessoas se recuperando de um acidente de carro no hospital e que me confessaram que, na verdade, aquilo não foi um acidente, foi uma tentativa de suicídio, a gente entende o tamanho do impacto que isso tem. Ainda mais sabendo que, além desses casos, acidentes de avião são mais frequentes logo após a notícia de mortes de pessoas famosas por suicídio. E que, em casos de suicídio, principalmente por quedas de grandes alturas, por afogamento ou por acidentes em geral, principalmente de carro, a subnotificação é a regra, não é a exceção. Tanto porque não é simples afirmar que foi de fato um suicídio, como pela solidariedade que o médico muitas vezes tem em relação à família, que não quer acreditar que tenha sido suicídio, porque tem uma interpretação moral a respeito do suicídio que vai fazer com que aquele sofrimento se torne ainda muito maior. Então é possível que esses números sejam ainda mais impactantes. E daí chegamos
a essa última referência que eu decidi trazer e que você vai perceber rapidamente que é, na verdade, a motivação de todo esse vídeo, que é a série Verdades Secretas. Bem, essa série foi exibida pela primeira vez há alguns anos na Rede Globo e está sendo reexibida nesse momento na Rede Globo, a sua primeira temporada, enquanto há uma segunda temporada disponível para os assinantes da plataforma de streaming da Globo, né, a Globoplay. E já na primeira temporada, eu não vou entrar nem no mérito se a série é boa ou não, se eu gostei ou não, ou o que quer que seja, mas o fato é que parte da trama envolve o fato de um cara se apaixonar por uma menina e não conseguir ficar com ela com facilidade, o que leva ele a ter a maravilhosa ideia de se casar com a sua mãe para ter mais contato com ela, para controlar a vida dela, para ficar mais perto, para tentar conquistá-la. E isso ele faz, e depois de um tempo essa menina percebe que um dos motivos que ela tinha para não querer ficar com ele não era verdade, e eles acabam se envolvendo novamente, e no último capítulo a mãe descobre e se mata. É de um nível de absurdo tão grande, você imaginar que vai ser exibido na TV no Brasil nos dias de hoje, ou poucos anos atrás, uma trama como essa, sabendo o que a gente sabe, desde o século XVIII, ou se bobear antes disso. Tendo visto esse fenômeno se repetir tantas vezes, seja em mortes reais de celebridades que foram noticiadas e levaram a ondas de suicídio que a seguiram, seja com personagens de ficção que já tem estudo científico mostrando que é real esse efeito, é um absurdo que uma coisa dessa tenha ido ao ar. E principalmente com essa sensação que fica de que a mãe está saindo da vida para não atrapalhar mais o romance da filha, entende? Ela não quer se vingar do cara, do cafajeste, do bandido que está enganando ela e a menina, que aliás era a menina que tinha 16 anos na época. Ela não, ela acha que ela é a culpada, que ela está sendo responsável pelo sofrimento da filha e sai. Quer dizer, é um absurdo sugerir isso para as pessoas. Agora, infelizmente, procurando na literatura científica, a gente não acha referências a estudos que foram feitos no Brasil sobre a taxa de suicídios e se houve alguma variação nessa época. Aliás, o Brasil é péssimo em registrar dados de saúde na maioria das situações, e de suicídio é uma dessas, e realmente eu pelo menos nunca achei esses dados, procurei para fazer esse vídeo mais uma vez. Agora, não satisfeitos, resolveram fazer uma segunda temporada. E a segunda temporada realmente se superou. Por quê? Se na primeira temporada você tinha uma trama que era absurda, que era inverossímil, que era uma novela, mas que era uma trama, na segunda temporada o que se vê é realmente uma coisa caótica. A crítica não tem sido positiva, eu não quero criticar aqui pelo lado artístico, não porque não possa, mas porque não é o objetivo do vídeo. Mas muitas questões são colocadas nessa trama com o argumento de que é importante discutir esse assunto. Então, na primeira temporada, teve a menina que ficou dependente de crack, tiveram questões relacionadas à sexualidade, à identidade de gênero e tudo mais que foram colocadas como uma forma de trazer esse assunto. Agora, na segunda temporada, a gente vê claramente que questões relacionadas à identidade de gênero, à sexualidade e principalmente a uma sexualidade mais fluida, há questões relacionadas também ao racismo que estão sendo colocadas ali de forma a mostrar pessoas negras, principalmente, em posições de sucesso, em posições de relevância, né, para estimular que as pessoas vejam isso como normal, né, como uma coisa comum e tudo mais, e assim promover uma mudança na sociedade. Se não foi esse o objetivo, né, dessas questões ali na série, realmente eu gostaria de saber qual foi, a impressão que fica é essa. Então, isso pressupõe que há a ideia dos produtores de que colocar
colocar certas questões é importante para trazer esse debate na sociedade. Aliás, a gente vê isso no Fantástico. A própria emissora fala isso sobre as próprias novelas, e a gente já viu no passado várias outras situações em que a Globo se orgulha de ter proposto diversos temas para discussão. Agora, na segunda temporada, voltam a colocar uma cena de suicídio, dessa vez acontecendo com uma personagem que é uma modelo, que fez sucesso na Europa e voltando ao Brasil, tá tentando retomar a sua carreira no Brasil, e a dona da agência de modelos sugere a ela usar um remédio para emagrecer, mas já ali com a intenção de prejudicá-la para ficar com o seu marido. E aí pisou muito forte no meu calo, aí eu fico irritado, eu fico nervoso, porque esse remédio, ele é chamado de anfetaminas. Ele está usando anfetaminas. São anfetaminas. Então se diz sobre esse remédio anfetaminas. Numa determinada cena mostram o nome dos remédios que comporiam, né, das substâncias que estariam compondo aquilo ali, e quase que a gente consegue ler o nome de uma delas, mas não dá para ler claramente, mas sugere o nome de uma das anfetaminas que estaria ali dentro. Agora, no Brasil, atualmente, só existem anfetaminas, que é uma classe farmacológica, né? Dentro dessa classe existem vários tipos de anfetaminas diferentes. Todas as que existem no Brasil disponíveis para a venda hoje são para o tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, popular TDAH. Sim, o TDAH é tratado com estimulantes do sistema nervoso central. As anfetaminas são alguns dos bons estimulantes, portanto, algumas das drogas dessa classe são indicadas para o tratamento do TDAH. E não há qualquer possibilidade de elas trazerem aquele quadro clínico que nós vimos naquela novela. Não há o risco de os remédios usados para o TDAH deixarem uma pessoa daquele jeito. Portanto, não tem nenhum sentido toda a trama que foi construída em cima dos efeitos desses medicamentos no corpo daquela pessoa. Não tem nenhum sentido se colocar as coisas dessa forma. E quase que se torna igual a questão do crack ou a outras. Aliás, muitos dos personagens da série atual consomem drogas recreativas, drogas sintéticas, maconha, cocaína, e não sofrem as consequências disso. Enquanto essa personagem que toma anfetaminas, entre aspas, que eu volto a dizer, todas as que estão à venda no Brasil são para o tratamento do TDAH e não causam as reações que são mostradas ali na série, essa sim passa por problemas muito sérios em função do uso desses medicamentos, vai entrando numa espiral negativa em que piora, até que num certo momento ela acaba por cometer suicídio. E mais uma vez, assim como a personagem da primeira temporada da série, ela toma essa atitude como uma forma de deixar de ser um peso na vida dos outros. E é uma cena terrível, de duração extremamente exagerada, que não precisava ter sido daquele jeito, nem deveria estar ali, não deveria acontecer isso. Aí a psiquiatra é um absurdo, a psiquiatra que aparece naquela série, que mostra um psiquiatra absurdo, não me incomoda nem um pouco. A maioria deles realmente não é tão bom assim. Que mostra o psiquiatra falando besteira, não me incomoda, a maioria só fala besteira. Agora, que mostrem a pessoa adoecendo pelo uso de um medicamento que não causa aquele adoecimento, e buscando o tratamento, insistindo com o tratamento e ainda assim não se recuperando e cometendo suicídio, é inaceitável. Nos dias de hoje, isso é assumir a responsabilidade pela morte de muitas pessoas que podem vir a tentar suicídio após ver aquela cena. Não tem argumento para defender, e vão usar alguns argumentos. O principal deles que é usado é a liberdade artística. Mas é preciso respeitar a liberdade do artista, porque isso foi colocado para trazer uma certa discussão. Não é um argumento aceitável. A liberdade do Goethe eu aceito. Um escritor que foi lá e escreveu sozinho o livro dele e publicou. A liberdade
do Tolstói, que também colocou uma história que culmina com o suicídio da personagem no final, eu entendo que é um escritor que escreveu aquilo ali e que aquilo é a expressão do que ele quer colocar em discussão e tudo mais e tal. Não sei se ele não deveria pensar duas vezes antes de publicar isso, se ele não deveria fazer um cálculo de que talvez, né, permitir a publicação dessa sua expressão artística venha trazer a morte de outras pessoas, mas de forma geral, entendo, aceito, respeito. É um cantor, é um poeta, é um escritor, é um pintor, é alguém que produziu uma obra de arte que traz uma cena assim, eu entendo, eu respeito. Agora, um conglomerado de mídia gigantesco, como é o caso da Netflix ou da Rede Globo, em que uma pessoa tem a ideia, pede para outra escrever, essa escreve um resumo, e aí várias pessoas analisam se vale a pena investir ou não. Depois se escreve um texto, depois se dirige, se produz, tem a pós-produção, tem a montagem, a edição e tudo mais, e no final consideram ainda que é razoável publicar isso. É um absurdo completo. Não tem uma questão aqui artística no sentido de a expressão natural de um artista que pensou aquilo. Não existe isso. Isso é pensado com fins comerciais. Aliás, há meses essa segunda versão de Verdades Secretas vem sendo vendida como um folhetim erótico que teria muitas cenas super picantes com vários dos personagens e que, enfim, é uma espécie de novelinha que foi feita muito mais para ter esse tom do que para passar qualquer mensagem para a sociedade. Agora, se quer passar alguma, que passe uma mensagem que não seja ofensiva, que não venha a trazer um prejuízo tão grande na vida de algumas pessoas, o que essa não vão me convencer de que não está trazendo. Não vão me convencer de que não está trazendo. Infelizmente, não há ciência feita sobre os dados de suicídio da primeira versão. Infelizmente, dificilmente alguém vai fazer isso sobre a segunda versão agora, sobre a segunda temporada da série agora. E infelizmente, há a previsão de que essa série tem uma terceira temporada. E eu digo infelizmente porque se eles colocaram alguns temas que eles queriam propor, fizeram muito mal. E eu vou fazer apenas esse pequeno comentário porque eu não quero aqui contaminar o vídeo que é técnico. Eu estou falando de uma coisa que existe uma ciência por trás e que está prejudicando a vida das pessoas com a minha opinião, né, subjetiva sobre a qualidade daquilo. Mas é a pior de todas as qualidades possíveis. Não há qualquer personagem que permita uma avaliação psicológica do seu perfil, porque todos são completamente inverossímeis, as falas são absurdas, e é a diferença que a gente vê quando um autor, mesmo que um autor de novelas e tudo mais, tem uma ideia de uma trama, de um texto, de uma história que ele quer contar, e ele conta essa história, como parece ter sido o que aconteceu na primeira temporada, e quando ele recebe a encomenda da emissora de fazer uma continuação para aquilo, porque parece que vai dar dinheiro, que é o que claramente aconteceu na segunda temporada. Ele inventou uma história ali onde não existia e a gente está sendo obrigado a engolir. Enfim, foi para isso mesmo que eu fiz toda aquela introdução, foi por isso que eu tentei te mostrar como a gente já sabe há tanto tempo, né, que o efeito Werther é real, que existe uma maneira correta de falar para falar sobre o suicídio, e essa maneira precisa incluir, em primeiro lugar, mostrar para as pessoas que há solução, que há melhora, que há vida após isso, que o suicídio vai trazer um sofrimento muito grande para todos que estão aqui e que vão ficar, que ele é irreversível, ao contrário da dor que você sente agora, essa vai passar. Tudo passa na vida, as piores situações, o pior sofrimento que a gente tenha, passa. Dívida, passa. A desilusão amorosa, passa. Luto, passa. A pessoa não volta, mas aquele momento de desespero do luto mais agudo passa. Portanto, a gente precisa dar esse exemplo, precisa mostrar para as pessoas que há alternativa, que há solução. Quase todo, ou virtualmente todo caso de suicídio está relacionado a um problema de saúde mental. Portanto, mostrar às pessoas que elas podem sim procurar o sistema de saúde mental, que pode buscar um psiquiatra, um médico de outra especialidade que seja, um psicólogo, um assistente social ou qualquer pessoa que seja um voluntário que queira te ouvir, te acolher, te dar um pouco de atenção naquele momento, vale muito a pena. Aquele momento agudo passa e, em geral,
geral, esse momento mais agudo em que você acha que vai acontecer, passa rápido. A impulsividade está extremamente relacionada a isso, né? O impulso do momento. Não à toa o TDAH, que cursa com muita impulsividade, traz um risco 6 vezes maior de suicídio consumado para os seus portadores comparados à população geral. Portanto, segurar esse momento de impulsividade é fundamental. Dar alternativas sobre onde buscar essa ajuda. E aqui eu vou deixar para vocês o número 188, é o número do CVV, do Centro de Valorização da Vida. Você liga para lá e alguém vai te atender, e alguém vai te ouvir, e alguém vai te acolher, e alguém vai te ajudar a superar esse momento, a superar essa noite, a superar essa situação agora. Quem sabe isso seja o que você precisa para que amanhã, um pouquinho mais forte, consiga já começar a caminhar pelas próprias pernas e se recuperar dessa situação difícil que você está vivendo agora. Portanto, não desista. A vida é muito importante, a sua vida é muito importante. É muito importante, em primeiro lugar, para você mesmo. Você mesmo, você mesma, você que está sofrendo e que acha que para os outros vai ser melhor a sua falta, não vai. Vai ser pior para todo mundo. E mesmo que não fosse, para você é muito melhor seguir vivendo. Você vai encontrar alternativas, você é importante. O mundo precisa de todos. A gente precisa de gente de todo jeito, de todo tipo. A gente não vive, né? Não se faz um mundo com as pessoas todas iguais. Portanto, se respeite em primeiro lugar. Respeite a sua dor, respeite seus momentos de tristeza, mas respeite também o seu prazer, a sua alegria, seus momentos de felicidade ainda mais, né? Preze pela sua felicidade sempre e não desista, porque há muita vida pela frente. Cedo ou mais tarde a gente acaba indo, mas por outros motivos, por outras causas, não por escolha própria, porque o sofrimento que isso causa é grande demais, não vale a pena, certo? Bom, agora já mais calmo um pouco, já mais tranquilo, mais uma vez eu deixo o recado. Se você sentir que é o caso, liga para o 188, liga para o CVV, peça ajuda, procura o posto de saúde mais perto da sua casa, um amigo, um vizinho, um estranho na rua, diga que precisa de ajuda. Muitas vezes vão dizer que quem diz que está pensando em suicídio é porque está querendo chamar a atenção. Sim, se a pessoa está chamando a sua atenção, dê atenção a ela precisa dar atenção agora. Se você está precisando dessa atenção, chame, peça a atenção, peça a qualquer pessoa, mas peça principalmente onde você sabe que vai encontrar, e no CVV você vai encontrar. Não deixe de fazer um tratamento, não deixe de procurar assim que possível um profissional para fazer um tratamento, porque ele vai ser importante nos próximos momentos. E realmente eu espero que você compartilhe ele com outras pessoas. Eu não quero nem ficar pedindo para você seguir, clicar em sininho e dar like, porque o assunto é muito pesado, é muito importante para a gente pensar nesse lado agora, mas eu só tô citando isso porque depois eu também não quero que a Carol brigue comigo, porque ela fica nervosa que eu não tô sozinho nesse projeto também não. Então, segue a gente aí e em breve trazemos outros assuntos, espero mais leves do que esse, mas pode ser pesado, desde que seja para trazer algo melhor para as pessoas, vale a pena, né? Enfim, até mais. Tchau, tchau.